Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Josué da DBA Pro e hoje o papo é XML ou Extensible Markup Language, que pode ser definida como uma linguagem de codificação onde dados são delimitados por metadados, o que flexibiliza o armazenamento de informações. Lendo isso, dá aquela dúvida, né? Ou então aquele sono, porque esse nome é complicado e essa definição não define nada. Então, por isso eu fiz esse vídeo, porque XML é muito mais fácil e muito mais legal do que essas explicações que a gente acha na internet. Então, esquece isso, já deixa o joinha, se inscreve no canal, porque hoje eu vou te explicar por que inventaram o XML e isso vai te fazer entender não só essa tecnologia, que é incrível, mas também outras que existem por aí no mercado. Seguinte, lá na antiga, quando a gente começou a transmitir dados de um computador para outro, a forma mais usual era através de arquivos texto, desses que a gente consegue abrir com um bloco de notas. Arquivos texto, por padrão, não possuem uma metodologia para armazenamento das informações, mas você, como ser humano, consegue rapidamente extrair o que interessa desse arquivo. Porém, os sistemas, principalmente os da antiga, não conseguem. Desse problema surgiu a necessidade de padronizar ou estruturar a forma como os dados são enviados. Por exemplo, nós podemos combinar que da coluna 1 até a 25 eu envio para você o nome, da 26 até a 38 eu passo para você o telefone. Isso se chama arquivo texto posicional e é uma tecnologia usada bastante até hoje por muita gente, principalmente quem trabalha com mainframes. O problema desse modelo é quando aparecem dados maiores do que a gente tinha planejado, porque aí ou eu envio o dado incompleto para você, ou então nós vamos precisar reprogramar os sistemas, tanto o meu quanto o seu, para que eles possam ler as novas posições onde vão se encontrar as colunas do nome e do telefone. Ficar fazendo essas mudanças dá muito trabalho, então muita gente decidiu separar as informações com um caractere delimitador, por exemplo, ponto e vírgula. Nesse caso, independentemente do tamanho da informação, você sabe que na posição 1 vai estar o nome, na 2 o telefone e assim por diante. E para facilitar, inclusive, a identificação dessas informações, nós podemos até incluir um cabeçalho de dados, assim você não fica sofrendo para descobrir que esses últimos números aqui no final de cada linha são os dados bancários de cada pessoa. Essa nova tecnologia ficou conhecida como arquivo texto delimitado, está por aí até hoje e também é conhecida como arquivo CSV. Essa tática funcionou muito bem até as pessoas começarem a ter 2, 3 telefone, 3, 4 e-mail, 4, 5 endereço e assim por diante, porque cada vez que nós adicionamos uma nova coluna de informações, a lógica da criação e da leitura dos arquivos também precisa ser reprogramada. Então a gente resolveu um problema, mas acabou ficando com outro. E para resolver esse novo problema foram criadas duas alternativas. A primeira, quando alguém tiver mais de um telefone, por exemplo, nós podemos duplicar a linha de dados e incluir na linha de baixo a informação que mudou. Isso também pode ser feito com outras informações, como o e-mail, o endereço e assim por diante. Essa estratégia ficou conhecida como arquivo texto com repetição e funciona da mesma forma tanto para arquivo texto delimitado quanto para arquivo texto posicional. A segunda abordagem para resolver esse problema foi definir um subdelimitador para as informações repetidas. Por exemplo, o ponto e vírgula, nesse caso, seria o delimitador principal do arquivo, e o mais seria um delimitador secundário que vai permitir múltiplos telefones e e-mails dentro de um campo de telefone, por exemplo, ou dentro de um campo de e-mail. Essa tática ficou conhecida como arquivo texto multidelimitado. Embora existam pessoas que usem essas abordagens até hoje, o volume e a variedade de informações gigantesco que a gente tem hoje em dia acabam complicando o gerenciamento e principalmente a visualização de dados. Então chegou um ponto que o pessoal falou, cara, chega, nós precisamos resolver isso de uma vez por todas. E aí foi que começou o XML com duas definições-chave. A primeira, quando a gente bater o olho nesse troço, precisa ser fácil de entender as informações que estão ali, porque afinal de contas são pessoas que estão por trás dos sistemas. E segundo, o formato precisa permitir repetição e inclusão de informações sem mudanças estruturais gigantescas como a gente tinha nos modelos anteriores. Para atender essas duas premissas, existem uma série de regras que regem a montagem de um XML, mas eu separei as três principais que eu carrego comigo e que vão atender quase 100% dos casos que você vê aí no mercado. Primeira regra, cada informação deve estar dentro de um container, que a gente chama de elemento. A identificação de um elemento começa assim e termina assim. No mercado, os elementos também são conhecidos como nós ou tags XML.
A segunda regra, os dados precisam seguir uma hierarquia, onde as informações correlacionadas fiquem debaixo de um elemento pai. Por exemplo, os telefones são aninhados abaixo de um elemento pai chamado telefones, assim como os e-mails. E essa regra precisa ser aplicada para todos os elementos até que reste apenas um elemento master por arquivo. Então, nesse exemplo, nós aninhamos as informações da pessoa em um elemento pessoa e as informações das múltiplas pessoas que existem dentro desse arquivo XML em um elemento chamado pessoas. O último elemento de um XML se chama elemento root. E a terceira regra, e a última, é que o XML pode conter, opcionalmente, um cabeçalho com a linguagem XML utilizada e o tipo de caractere que existe dentro daquele arquivo. E assim, meus amigos e amigas, foi criado o padrão XML. Muito legal, né? E agora que você já sabe o mais importante, vamos dar uma olhada em mais alguns detalhes que muito provavelmente você vai ver por aí no mercado. Seguinte, em um XML, nós podemos guardar informação de três formas. Primeiro, em elementos, que é a forma mais comum por aí no mercado. Segundo, você também pode guardar informações em atributos dentro de elementos, que em geral tem dois objetivos. Ou é para reduzir o tamanho do arquivo, porque aí você não precisa ficar abrindo e fechando as tags, ou então é para separar os dados gerais, como telefone e endereço, das informações de identificação única de um determinado registro, por exemplo, o CPF de uma pessoa. Por último, nós também podemos guardar informações nos comentários dentro do XML, que servem simplesmente para facilitar a leitura por parte dos humanos. E para você começar a editar os seus XMLs, não precisa nada além do bloco de notas que já vem no seu Windows. Porém, é claro que existem outros softwares para melhorar e facilitar a nossa vida, evitando erros de digitação e ajudando com a montagem visual da hierarquia, para ficar ainda mais fácil de você visualizar as informações no XML. Então, alguns exemplos disso são o XML Notepad e até mesmo o Notepad++. Então, respondendo à pergunta inicial, o que é XML? É uma linguagem utilizada para guardar informações de uma forma estruturada e facilmente legível, tanto para pessoas quanto para sistemas. E se você está se perguntando se XML tem a ver com HTML, é o seguinte, eles são da mesma família, ambos são Markup Language. XML é Extensible Markup Language, HTML é Hypertext Markup Language. Porém, o foco do XML é guardar dados, o foco do HTML é demonstrar dados. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até logo, tchau, tchau!